Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje já faz 2 semanas que nós estamos passando por esse período crítico por conta desse novo vírus e, portanto, nós precisamos continuar nos cuidando. E isso significa sermos pessoas prudentes, termos responsabilidades e como cristãos nós precisamos orar, estar orando em constante oração por tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos orar e testemunharmos o caráter cristão que temos e fazemos isso também obedecendo os nossos governantes, seguindo os direcionamentos que são dados, nada mais do que para a preservação de vidas. E como igreja do Senhor, que nós possamos estar unidos, e principalmente nesse tempo em que nós precisamos nos adequar também a hábitos ou novos hábitos. E eu fico feliz porque nessa semana eu tenho visto, na verdade, muitos irmãos interagindo bastante nos grupos da igreja, nos WhatsApps, enviando mensagens, orações, textos para reflexão. Isso alegrou muito meu coração porque eu encontrei cuidado, encontrei preocupação e unidade no Espírito de Deus. E glória a Deus por isso. E também ontem tivemos um trabalho online com os jovens e com os adolescentes, e foi algo muito gostoso. Eu fiquei feliz em ver depois o rostinho de cada um nos chats, né, no chat, onde puderam interagir, conversar, e foi um período bem bacana, bem proveitoso. Bom, que Deus abençoe você em nome de Jesus. E a você que está nos assistindo pela primeira vez, você poderá interagir conosco durante este culto, durante a mensagem, postando o seu pedido de oração pelo chat. E então, no final, nós teremos um louvor e em seguida iremos orar junto com você por esses pedidos. Bem, hoje eu gostaria que pudéssemos concentrar a nossa atenção em uma necessidade que todos nós possuímos, todos nós temos. Todos nós, de alguma forma, nós queremos nos sentir seguros, de alguma maneira nós todos queremos nos sentir protegidos. Este é um anseio que todo coração humano, ele possui. Por isso eu gostaria que você então pegasse a sua Bíblia e fosse comigo até o livro de Salmos. Salmos, capítulo de número 16. O tema dessa mensagem é Em Busca por Segurança. Mas antes de nós lermos a preciosa palavra de Deus, eu gostaria que você pudesse também inclinar a sua cabeça aí onde você está e então fechar os seus olhos para que a gente possa fazer essa oração juntos. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor fala conosco de uma forma maravilhosa por meio da sua Sagrada Escritura. Então pedimos a Ti para que possamos ouvir o que o Teu Santo Espírito quer falar para nós hoje à noite, para a sua igreja. Pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmos, capítulo de número 16. Nós iremos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Eu gostaria que você então pudesse me acompanhar nessa leitura. Diz assim o texto: Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Salmos 16, a partir do versículo 1. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu é o meu Senhor. Não tenho nenhum bem além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é quem são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Pois isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto.
Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da sua presença, eterno prazer à sua direita. Amém? Bom, meus queridos, esse salmo, ele na verdade é uma oração pela segurança. É uma oração, é um salmo que foi escrito em torno mais ou menos ali de 3.000 anos atrás, pelo próprio rei Davi. E apenas para nós nos contextualizarmos, Davi, ele estava pedindo a Deus para que Deus ele o protegesse pelas diversas situações e também livrá-lo das circunstâncias muito ameaçadoras que ele estava vivendo. No versículo 1, perceba que ele começa dizendo assim em sua oração: guarda-me ou protege-me, Deus, pois em ti me refugio. Essa é uma oração que ela foi feita com fé, meu querido. É uma oração que foi feita com fé. É uma oração que ela foi feita com certeza, com convicção, porque Davi realmente ele conhecia Deus. E Davi ele não tinha dúvida sobre a sua intimidade, sobre o seu coração, sobre o seu conhecer a Deus. Mas Davi ele estava se sentindo inseguro naquele momento. E perceba também no versículo de número 9 que nós podemos ter essa certeza, essa convicção e da fé que ele tinha em Deus, quando então ele diz assim nesse versículo: por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo pousará tranquilo. Essa, meus queridos, na verdade são palavras de alguém que confia e que tem certeza de que está sendo ouvido. Davi aqui ele está olhando firmemente para a segurança de Deus. Ele está procurando a segurança em Deus, mesmo que em seu coração humano exista algum sentimento de segurança por tudo aquilo que Davi ele estava vivendo. E o que eu gostaria de fazer junto com você nessa noite é olharmos para esse Salmo de número 16 e vermos nesse Salmo as causas da insegurança de Davi. E com isso, não apenas as inseguranças de Davi, mas também as nossas inseguranças. Por quê? Por que que Davi ele está fazendo essa oração? E em seguida eu quero pensar em alguns lugares errados, por onde nós procuramos a nossa segurança. E quando nós falhamos isso, meu querido e minha querida, nós vamos falhar. Não vai dar certo. Quando nós procuramos a nossa segurança em lugares errados, certamente não vai funcionar. E então, finalmente, eu quero ver junto com você aonde é que o rei Davi ele vai encontrar a sua segurança. É uma extraordinária segurança que nós vamos poder ver todos juntos aqui no capítulo de número 16 desse livro de Salmos. Bem, então nós temos as causas da insegurança, as fontes da insegurança e aonde é que Davi ele encontra verdadeiramente a sua segurança. E esses são os ensinos que eu gostaria de extrair aqui hoje deste texto juntamente com você. Bom, nós vamos pensar sobre as causas de insegurança de Davi em primeiro lugar. Davi, ele começa esse salmo orando para que Deus lhe proteja, deixando em segurança. Mas talvez nós possamos pensar assim, mas do que é que Davi ele queria ser protegido? O que é que faz com que Davi ele procure por segurança? E olhando atentamente para esse texto, nós conseguimos aqui identificar e extrair pelo menos 3 fontes de insegurança que Davi ele tem que enfrentar. E particularmente, meus queridos, meus irmãos, eu vejo que são fontes de insegurança muito semelhantes a que todos nós temos, a que todos nós possuímos. E o primeiro deles você vai encontrar olhando para os versículos de número 3 a 4. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Diz assim o texto: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está
todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Pois bem, a primeira causa de insegurança de Davi é a pressão causada pela sociedade. E foi interessante porque ontem, durante a mensagem, no culto, no DayX, nos cultos de adolescentes e jovens, eu percebi que o Eric ele entrou um pouquinho nisso. E nós precisamos entender que existe, meus irmãos, dois grupos em Israel. Existe o grupo dos fiéis que estão na terra, que há na terra, conforme você pode ver aí descrito no versículo de número 3, e o grupo daqueles que correm atrás de outros deuses e que você também vai enxergá-los no versículo de número 4. Agora, se você conhece alguma coisa acerca da história de Israel, você certamente vai se lembrar que a idolatria, a oração a outros deuses era um problema muito recorrente e muito presente na sociedade de Israel. Era um problema entre as pessoas de Israel. A sociedade israelita, ela era quase sempre uma sociedade dividida entre aquelas pessoas que eram fiéis ao Senhor e aqueles que aqueles que o Senhor havia tirado da escravidão do Egito. Mas também existia um segundo grupo, que era formado por aqueles que eram muitos. Aqueles que eram que preferiam os deuses pagãos das nações que viviam ao redor deles. Então nós temos os dois grupos, aqueles que eram fiéis, aqueles que foram retirados da escravidão, e aqueles que preferiram os deuses pagãos que ficavam ao seu redor. E ser considerado pagão é ser considerado alguém que não crê num Deus verdadeiro. É aquela pessoa que acredita em deuses que não são de verdade, são os falsos deuses. São falsos porque, na verdade, eles não existem. E o grande problema do paganismo é que ele envolve mentiras. Ídolos e falsos deuses não têm poder porque, na verdade, eles não existem. Mas os rituais pagãos, o fato das pessoas elas cultuarem esses falsos deuses, trazem sobre elas a influência destrutiva dos demônios. Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos 19 e 20, Paulo ele vai nos dizer uma coisa muito interessante ali e também muito importante. Ele vai dizer assim: portanto, o que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo, ele é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Veja o que Paulo ele está dizendo aí. Esse problema de idolatria é um problema que pode ser visto claramente na própria história da monarquia de Israel. E em cada geração após Davi, começando pelo filho do próprio Davi, o rei Salomão, a linhagem de Davi ela encontrou também muita dificuldade para resistir à atração pelos demônios. Mas é extraordinário como Davi, muito claramente, ele fica junto ao lado daqueles que adoram o Senhor. E você percebe isso também. Davi, ele diz que ele se deleita por estar na companhia dos santos que estão na terra, e Davi chega a chamá-lo de nobres. Davi, ele chega a chamá-los de ilustres, de notáveis, pessoas das quais ele admira e em quem está todo o seu prazer de estar ao lado deles. Olha o que Davi, ele fala, o testemunho que ele dá acerca desses homens e dessas mulheres. Mas ele se recusa a estar do lado daqueles que adoram e que veneram deuses pagãos. Talvez para nós seja difícil nós entendermos como as pessoas, como aqueles israelitas, mesmo vendo Deus fazendo, mesmo vendo Deus falando, mesmo vendo Deus manifestando todo o seu poder, ainda assim eles tinham uma atração e um impulso muito forte
para com outros deuses. Nos dias atuais, as pessoas elas são levadas aos ídolos de muitas maneiras. E, na verdade, nós vamos falar disso um pouquinho mais tarde. Entretanto, Davi, ele sabia que a idolatria pagã, ela era muito forte, ela arrastava multidões para adoração a falsos deuses. Mas perceba que isso não aconteceu com o rei Davi. Note isso. Por mais que Davi pudesse ter sido pressionado a se juntar àquelas pessoas, Davi ele resistiu. Sendo assim, a primeira causa que poderia trazer alguma insegurança para Davi e que nós podemos extrair como lição desse texto é a pressão que ele sofreu, é a pressão de se render, para se render à idolatria, a pressão de entregar o seu coração a ídolos, a deuses que o homem cria e que ele acredita que são seus verdadeiros libertadores, mas que na verdade, quando o homem e a mulher, eles vivem dessa maneira, os seus corações estão longe do verdadeiro Deus. Agora, olhando para os versículos de número 7 a 8, você verá uma outra coisa que certamente te traz insegurança. Você vai perceber isso. Mas que Davi, ele consegue evitar por conta da graça de Deus, que é a incerteza do futuro. E Davi, ele diz assim: eu abençoo o Senhor. Perceba na sua Bíblia, versículo 7 e 8. Eu abençoo o Senhor. Ou então você também vai ver escrito aí: eu bendirei o Senhor que me aconselha. Na noite escura o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Meus queridos, uma das grandes fontes de insegurança das nossas vidas, ela está relacionada com o nosso futuro, não é assim? O futuro, ele é algo totalmente desconhecido por nós. Nós não podemos controlar o futuro. Nós não podemos prever o futuro e nós também não podemos evitar o futuro. Nenhum de nós podemos fazer isso. Muitos de nós vivem com medo de um amanhã desconhecido, mas Davi, ele não acreditava assim. Davi, ele não vivia assim. Ele enfrenta um amanhã sem medo. E ele diz aqui no texto para nós, assim: eu não serei abalado. A pressão da sociedade de um futuro incerto, meus irmãos, elas são as causas de insegurança para muitos corações. Mas existe uma terceira causa que gera insegurança também para muitas pessoas. E essa é a morte. Porque nós sabemos que a morte ela é algo inevitável. Todos nós nascemos, todos nós vivemos e morreremos. E esse, meus queridos, é um assunto que ocupa toda a nossa atenção a partir do versículo 9 até o final desse salmo. Davi, ele diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia: por isso, o meu coração se alegra no meu íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o seu santo sofra decomposição. Em algumas traduções, no lugar de sepulcro, você vai encontrar escrito a palavrinha Seol, ficando mais ou menos o texto assim: por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no Seol, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Eu não sei se você sabe, mas Seol, ela é a palavra hebraica que se é utilizada para inferno ou para reino dos mortos, se você preferir assim. Em outras palavras, Davi, ele enfrenta a morte, mas Davi, ele não se estremece por isso. Ele não tem medo da morte, mas ele diz: o meu coração está feliz e no meu íntimo eu me exulto de alegria.
As pessoas, no geral, elas temem a morte. Gasta-se milhões em pesquisa, milhões em vacinas, gasta-se milhões em remédios, e estamos justamente passando por esse momento em nossas vidas, onde a morte ela tem sido tentado evitá-la a todo custo. Agora vamos ser honestos, nada nos abala mais de ouvirmos palavras como câncer, ou como acidente de carro, ou quando alguém chega para você e diz assim, eu tenho más notícias para te dizer. Não é verdade? Não é assim que nós ficamos? Não é dessa maneira como o nosso coração fica? A morte ela faz com que todos os planos que temos, planos que nós criamos, virem simplesmente nada, porque a morte, ela na verdade não faz acepção de pessoas. Essas são as 3 causas da insegurança de Davi. A pressão que sofremos da sociedade, um futuro que é incerto e uma morte que é inevitável. E eu me pergunto, será que nós não possuímos essas mesmas inseguranças que Davi ele tinha? Será que nós não pensamos sobre essas coisas? A pressão da nossa sociedade, porque tem nos empurrado para nós nos conformarmos e nos ajustarmos a ela, para nós irmos juntos com a multidão. A incerteza de um futuro, pois tentamos construir de alguma forma uma estabilidade econômica, uma estabilidade psicológica e emocional em nossas vidas. Nós nos planejamos, nós trabalhamos e nós nos esforçamos ao máximo para nós anteciparmos aquilo que está por vir, mas na verdade, simplesmente nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. E então a inevitabilidade da morte, pois sabemos que em algum momento ela chegará. Não se engane, muitos vivem as suas vidas não pensando ou não considerando, não se preparando para esse dia, mas na verdade, no final, a morte faz todo mundo de bobo. Essa é que é a verdade. Né? 3 fontes de insegurança. Todas essas 3 fontes de insegurança podem abalar a nossa confiança, elas podem tirar a paz e a segurança de uma pessoa. Talvez você que está me ouvindo a pregar nesse momento sobre o que a Bíblia ela tem para nos dizer acerca dessas coisas, pode estar achando que nada disso é verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas da sociedade de Davi, naquela época, naquele período, elas viviam, na sociedade onde Davi vivia, elas sofreram uma grande pressão a partir de outras pessoas. Elas sabiam que a morte chegaria em algum momento de suas vidas. E o que elas fizeram? Essas pessoas elas foram correr atrás de outros ídolos. Ou melhor, elas foram correr atrás de ídolos. Elas não tinham a certeza do futuro. Perceba, veja o que Davi ele diz no versículo 4. Leia comigo novamente. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Meus queridos, os deuses do mundo antigo, os deuses que eles acreditavam, eram os deuses do sexo, era o deus da fertilidade, os deuses da guerra, os deuses do poder, os deuses da colheita, os deuses do campo e assim por diante. E o que eles faziam? Se eles quisessem ter uma boa colheita, se eles quisessem ter uma boa colheita em suas plantações, eles na verdade davam aos deuses da colheita sacrifícios que eram exigidos pelo sacerdote desse Deus. Se quisessem ter um filho, eles davam aos deuses da fertilidade o que era pedido lá pelos deuses, pelo sacerdote desse Deus. E assim era da mesma forma para com os deuses da guerra. Se eles quisessem vitória, e também com os deuses do dinheiro, a saúde, o poder, existia aí uma tentativa de comprar os deuses por meio de rituais. Eles tentavam manipular os deuses.
E para manipular os deuses era utilizado o que Davi ele escreve aí no versículo de número 4. Davi ele escreve aqui que era entregue aos deuses sacrifício de sangue, bem no finalzinho do seu versículo. Agora nós podemos pensar um pouco na nossa cultura. Vamos pensar um pouquinho na nossa cultura, na nossa geração, né? Nós somos aí a geração do high-tech, é isso? Somos a geração da tecnologia, da inovação, né, das novidades, a era digital. Mas nós estamos em uma geração que envolve muito conhecimento tecnológico, mas há quem diga que na cultura Davi, naquele tempo é que era doido. Naquele tempo é que era louco, não hoje, né? Mas naquele tempo. Mas pense por um instante, hoje, em nossos dias, podem ter aqueles que dizem que não faz mais rituais, não fazem mais rituais, ou não fazem mais estátuas, ou não fazem nada, nenhum ritual para apaziguar talvez o Deus que ele acredita, mas o dinheiro, o sexo, o poder que permanece hoje em dia são tão atraentes para as pessoas como eram também lá nos dias de Davi. As pessoas continuam hoje em dia aí correndo com tanta energia atrás de ídolos, atrás de deuses, quanto aquelas pessoas também corriam lá atrás. Talvez muitas pessoas, talvez muitas outras pessoas, até mesmo você, diz assim, talvez você diga, olha, eu não acredito em Deus da beleza, eu não acredito em Deus da riqueza, eu não acredito em Deus da fertilidade, eu não acredito no Deus do prazer, eu não acredito em nada disso. Mas, meus queridos, preste muita atenção, todos nós vivemos por alguma coisa. Eu e você, todos nós vivemos para ou por alguma coisa. E se vivemos e amamos algo, coisas ou alguém mais do que o próprio Deus, nós estamos perdidos e nós estamos cegos. Os deuses de hoje se tornam as coisas que os nossos corações desejam ter. Por isso que a diferença que você acha que essa corrida que fazemos hoje e que nos deixa exaustos, que diferença você acha que isso faz com essa corrida que existia na época do rei Davi? Nenhuma. Não há diferença. Se é assim que temos vivido, essa é uma corrida que, na verdade, também nos tem levado, ou vai nos levar a um grande sofrimento que, inevitavelmente, será vivido, como você pode ver escrito aí no seu versículo de número 4. E o que dizer, então, sobre isso? Embora, em um primeiro momento, o versículo 4 lhe pareça ser uma coisa meio estranha para nós, ele nada mais está descrevendo do que uma resposta muito familiar para as fontes de insegurança que temos em nossas vidas. Nós estamos sob pressão. A sociedade, dia a dia, nos pressiona para sermos como ela é. A sociedade, ela nos pressiona dia a dia para aderirmos aos seus prazeres. As pessoas, elas temem ao futuro. A sombra escura da morte assombra o horizonte das pessoas, porque, na verdade, muitos têm corrido atrás de riquezas, muitos correm atrás de prazer, muitos correm atrás dos seus desejos, dos desejos do seu coração. Muitas pessoas investem energia, tempo, dinheiro, o seu tempo em busca dos seus ídolos. Mas o quanto mais corremos atrás deles, mais nós vamos ser escravizados a eles por nós mesmos. Pois não são os ídolos que escravizam você, mas é você mesmo que faz isso sozinho. É o seu coração. É o seu coração que se entregou a essa escravidão, te dando uma falsa impressão de que são os ídolos que te chamam para servir eles. Não é assim. Você sabe muito bem que o quanto o dinheiro ele é você sabe o quanto o dinheiro
ele é suficiente para uma pessoa? Você sabe isso? Quanto é que o dinheiro ele é suficiente para uma pessoa? É sempre um pouquinho mais que elas precisam. Note, perceba, nunca é o bastante. Quanto mais perseguimos nossos ídolos, mais somos escravizados e mais profundo será o sofrimento à medida que a nossa esperança por segurança, ela, no final, ela vai escorrendo entre os nossos dedos e nós não vamos conseguir agarrá-la verdadeiramente. As dores, as aflições daqueles que correm atrás de outro Deus irá se multiplicar, pois serão grandes, segundo Davi, ele nos diz aqui. Então, agora eu te pergunto, para onde é que nós devemos voltar a nossa verdadeira segurança? Aonde foi que Davi ele encontrou a segurança? Amados, a resposta realmente ela não é difícil de se ver. E você consegue perceber que ela está por todo esse salmo. Essa resposta ela você vai encontrar em todo lugar desse salmo. Perceba, volte e retome comigo os versículos 1 e 2 do Salmo 16. Diz assim o texto, olha o que Davi está falando. Protege-me, ó Senhor, pois em ti eu me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, nenhum bem tenho além de ti. Olha o que ele está dizendo, que coisa maravilhosa. Davi olha para a segurança que vem exclusivamente do Senhor. Mas perceba com muita atenção que ele não olha da mesma forma como as pessoas elas olham para os seus ídolos. Davi não olha da mesma maneira para Deus, para a segurança em Deus, como as pessoas elas olham para os seus ídolos. Davi ele não olha para Deus da mesma maneira que as pessoas elas olham para os seus deuses. Davi ele não acha que que Deus ele tem um depósito no espaço, um centro de distribuição de que fica no espaço, onde é só Davi ele fazer um certo ritual, onde é só Davi ele realizar fazer algo, um sinal e pedir então a Deus algo que tudo aquilo que ele pediu vai ser simplesmente ser entregue para Davi. Entenda uma coisa, Davi ele não quer ter Deus em sua vida pelo que ele pode lhe dar. Mas veja o que Davi ele diz no versículo 2. Tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, você sabe o que realmente Davi ele está dizendo aqui? Davi, em outras palavras, ele está dizendo assim: Deus, acima do Senhor, além do Senhor, igual a ti, além de ti, não existe nada que seja tão bom quanto o Senhor é. O Senhor é a soma, o Senhor é o total, é a plenitude de tudo aquilo que eu busco na minha vida. O Senhor é tudo aquilo que o meu coração ele deseja. Você consegue perceber que o próprio Senhor, ele é a segurança de Davi? Você consegue notar isso? Deus para Davi não era simplesmente um doador de bênçãos. E podemos saber muito bem disso à medida que nós vamos avançando por todo esse salmo. Por exemplo, quando nós vemos escrito assim nos versículos de número 5 e 6, Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu quem garante o meu futuro. Olha o que Davi está dizendo, Senhor, és tu que garante o meu futuro. Versículo 6. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Note uma coisa. Diferentemente da forma com que as pessoas, ali na época de Davi, que estão correndo atrás dos seus deuses, para conseguir aquilo que elas precisam, ou pelo menos buscar, na expectativa da busca de alguma esperança que elas pretendem encontrar, Davi ele está dizendo assim: o Senhor é a minha porção do meu cálice. O Senhor é a minha porção e o meu cálice.
Em outras palavras, Senhor, o meu prazer e a minha satisfação, ela não está em nenhum outro Deus, em nenhum outro lugar além de Ti. E então ele segue dizendo, as divisas caíram sobre mim em lugares agradáveis, tem uma bela herança. As divisas aqui que Davi está dizendo são as fronteiras, são os lugares que foram demarcadas como propriedade sua de Israel. Mas para Davi o Senhor é a sua verdadeira porção. Mais do que terras, mais do que dinheiros, mais do que prazer ou riqueza material ou poder, o próprio Senhor é suficiente para Davi. O Senhor é tudo aquilo que Davi precisa. Deus é tudo para nós. Deus é tudo que nós precisamos hoje e sempre. Agora eu gostaria que você olhasse também o versículo de número 11 por um momento. Davi, depois dele expressar a sua confiança em Deus diante da morte, nos versículos 9 e 10, ele vai, 9 a 11, ele vai dizer assim, perceba isso, expressar no versículo 9 e 10, perceba o que ele vai dizer no versículo 11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da sua presença, eterno prazer à tua direita. Mesmo a morte de Davi, Davi nos diz que ele vai conhecer e que ele vai viver a plenitude e os prazeres para sempre, mas somente porque Deus está à sua direita. Vocês entendem o que o texto está dizendo? Vocês conseguem perceber isso? Isso não é algo maravilhoso, não é algo que enche o seu coração? Agora você entendeu essa mensagem? Não é difícil de ver que, embora seja extraordinário, Davi ele não está nos dizendo, preste muita atenção, Davi ele não está nos dizendo que nós não devemos buscar por nossa segurança, mas o que Davi ele está nos dizendo é que nós estamos procurando a nossa segurança nos lugares errados. É isso que ele está nos falando. Davi, ele não está dizendo que Deus, ele é simplesmente uma melhor maneira de você seguir, de você conseguir o que você busca ou o que você precisa, em vez do que o dinheiro, do que o sexo ou do que o poder jamais poderia lhe dar. Não, meus queridos, mas o que Davi ele está dizendo é que Deus é a sua segurança, é o seu prazer, é a sua herança. Deus é a sua alegria. Receba Ele em sua vida, em seu coração, e esse maravilhoso Deus, ele será suficiente para você. Agora, tudo isso se soma e se torna ainda mais extraordinário quando você entende que os versículos 9 e 10, preste muita atenção nisso, não se aplicam ao rei Davi em tudo, mas se aplicam em Jesus Cristo. Pedro, em Atos capítulo de número 2, versículo 25, se levantou no dia de Pentecoste e ele disse a todos que esse salmo que nós acabamos de ler é realmente, verdadeiramente tudo sobre Jesus. Pedro, ele cita o Salmo 16 lá em Atos 2, a partir do versículo 25. E ele vai dizer que tudo que está escrito aqui realmente é sobre Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E Pedro vai dizer que Jesus, ele é o Santo de Deus, cujo seu corpo não sofreu decomposição, ao contrário do que aconteceu com Davi, que morreu, foi sepultado e os seus restos mortais se deterioraram. Mas no terceiro dia, meus queridos, somente Jesus, ele poderia fazer algo que o rei Davi, ele simplesmente vislumbrou de longe, quando ele disse no versículo 11, no finalzinho do Salmo 16, tu me faz conhecer os caminhos da vida. Sabe por quê? Porque na verdade quem ressuscitou foi Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Lembre-se que no terceiro dia a pedra que cobria o túmulo, ela foi removida. E o Senhor Jesus, o grande filho do rei Davi, saiu do túmulo novamente vivo. O próprio Jesus, ele derrotou a morte.
E agora ele preside o futuro como rei. Olha que coisa fantástica. Jesus ele nunca deu lugar à pressão da sociedade, das pessoas, para se afastar da sua devoção a Deus, embora isso lhe custasse a vida. Jesus, ele habita em segurança na presença do Pai, e é Jesus quem vive em meio aos prazeres que o Pai lhe proporciona estando à sua destra. Como Paulo ele nos diz no capítulo 2 de Filipenses, ele diz que Deus exaltou a Jesus às alturas, ele lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Senhor Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso significa que Deus, o Pai, o nomeou para ser aquele a quem eu e você possamos encontrar o verdadeiro descanso, a verdadeira paz e a nossa verdadeira segurança. É em Jesus. Jesus, ele reina sobre o futuro. Jesus, ele e somente ele reina e triunfou sobre a morte. E quaisquer que sejam outros deuses ou outros ídolos que existem, que as pessoas proclamam aí fora, no mundo, ídolos que as pessoas acreditam e nos pressionam a seguir, podem oferecer, somente o próprio Jesus, ele é suficiente, meu querido e minha querida. Jesus, ele é suficiente, e ele é mais do que suficiente para satisfazer as nossas vidas e o desejo do nosso coração. Ele é a nossa riqueza. Jesus é o nosso prazer. Jesus é a nossa alegria. Ele é a porção, é a nossa porção, e ele é a nossa taça, ele é a nossa herança, e além dele, não existe nada de bom para nós. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nós confessamos a Ti que em nossa insegurança muitas vezes corremos atrás de outros ídolos no mundo. Muitos fazem do seu ídolo o dinheiro, o sexo, o poder, e fazem isso esperando nestas coisas encontrar o alívio que tanto procuram, mas que na verdade são escravos de tudo isso. E quanto mais perseguimos estas coisas, mais o nosso sofrimento aumenta e mais escravizados nos sentimos. E assim como vimos aqui no Salmo 16, Senhor, nós estamos admirados e maravilhados como o salmista Davi, que encontrou descanso, alegria e segurança somente em Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ouvirmos o Seu convite nessa noite para nos voltarmos ao homem que morreu, que nomeou como Messias o Seu Filho, o único Salvador dos pecadores, o Senhor Jesus Cristo, que preside estando ao Seu lado direito como grande Rei e Senhor sobre o futuro e que venceu a morte. Senhor, que nós possamos correr atrás dele e alcançá-lo, e então dizermos com confiança e alegria em nosso coração, como também assim foi na vida de Davi, e podemos ver aqui no versículo 9, o meu coração está feliz e todo o meu ser se alegra, e minha carne também descansa em segurança. Em nome de Jesus pedimos estas coisas. Amém. Recebi alguns pedidos de oração e também agradecimentos, e glória a Deus por isso. E temos aqui pedidos pela família, eu pude olhar cada um com atenção. Temos pedido pelo pastor Raimundo, que está preso na Angola, não conseguindo aí retornar por conta dos aeroportos fechados, pedidos pelos governantes do nosso país, pela família, muitas pessoas colocando pela família. Oração pelos amigos que estão se sentindo sozinhos, temos pedidos de oração pelas igrejas, pelos parentes, temos oração pelas pessoas que estão nos leitos de hospitais infectados pelo Covid-19, e pelos nossos governantes, pelas nações.
Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento, também aonde você está, e fazer um momento de intercessão, de oração por cada um desses pedidos, por essas pessoas, por aquelas pessoas que se acham em trevas e que possam conhecer o verdadeiro Deus, o Deus maravilhoso e poderoso. Vamos orar. Pai querido, no nome santo de Jesus, Senhor, eu apresento diante de Ti a cada motivo, a cada pedido de oração, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, visitar, ó Deus, com Teu poder, a cada situação, a cada necessidade, desde aquele que está enfermo, Pai, no seu leito, até aquele, Senhor Deus, que por algum motivo, ou por circunstância, ou por necessidade, ou por alguma situação, ocorreu algo em sua vida, e isso está lhe impedido de retornar, ó Deus, para o seu país. Também pelas famílias, ó Pai querido, visite a cada lar, a cada casa, Senhor, trabalhando em cada coração, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que o Senhor possa restaurar, ó Deus querido, a cada lar, a cada família, Senhor, que onde há trevas, que o Teu Santo Espírito possa inundar, ó Deus, esses corações, trazendo a luz, ó Deus, para essas vidas, Senhor Pai. Senhor Jesus, que essas pessoas, que cada uma delas venham ter a concepção real e verdadeira que existe um Deus poderoso e majestoso, um Deus pessoal e que quer se relacionar com esta vida, Senhor. Traga salvação, ó Pai, dentro de cada família, dentro de cada lar. Traga transformação, Senhor, e regeneração produzida pelo Seu Santo Espírito, ó Pai, em cada vida, Senhor Jesus. Supre a cada necessidade, cuide de cada lar, ó Pai, de cada pessoa, assim como sabemos que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem dirigido e tem estado no controle de todas as coisas. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que sustenta todas as coisas, nada foge ao Seu controle, nada foge, ó Pai, das Tuas mãos ou dos Seus olhos. Senhor Jesus, trabalha em cada família. A Tua palavra diz que a Tua mão ela não está encolhida, Senhor Jesus, e nem os seus ouvidos tapados. Que o Senhor possa agir em cada coração, em cada lar. Que o Teu Santo Espírito, no nome do Teu Filho amado Jesus, possa agir e operar em cada vida. No nome santo de Jesus, eu oro e agradeço e eu peço a Ti que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito reine em cada vida, reine em cada lar. Que esteja conosco aqui nesta noite com a Tua igreja, Pai, espalhada por todo o mundo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Medite nesta palavra, reflita nessas palavras, que o seu coração esteja puramente entregue aos pés de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.